Bem-vindo ao DeepMed. Hoje a gente vai fazer um mergulho fundo, bem no centro do cérebro, para entender uma estrutura-chave: o tálamo. Sabe aquela analogia do aeroporto de Londres? Aquele hub gigante, né? Sim, conheço. Onde quase tudo tem que passar antes de ir para o destino final. Acho que é uma imagem boa para a gente começar a pensar no tálamo hoje. É uma ótima analogia, sim. Ajuda a visualizar a função central dele. Então, nossa conversa hoje vai se basear nos materiais bem completos, tipo notas de aula, conteúdo acadêmico sobre o diencéfalo, né? E o foco é ele, o tálamo. A ideia é decifrar como ele funciona como esse centro vital. Isso, esse centro de processamento de informações antes mesmo delas chegarem lá no córtex, na nossa consciência. Exato. E para quem tenta visualizar como ele é uma massa oval de substância cinzenta. Fica onde mesmo? Bem no coração do cérebro, fica ali em cima do tronco encefálico, na frente do cerebelo, sabe? Entre os dois hemisférios. Ah, tá. Um dos textos que a gente viu usa até uma imagem engraçada. 2 Kinder Ovos, um de cada lado. Essa descrição é curiosa, mas ajuda a ter uma noção do formato e da posição bilateral. Cerca de 4 centímetros cada um, mais ou menos. Pequeno, né? Pequeno, mas pelo jeito fundamental. Fundamental é a palavra. E essa localização, olha, não é por acaso, é super estratégica. Pensa nele como um grande centro de triagem, sabe? Que organiza esse fluxo todo de informação que passa pelo sistema nervoso. Um ponto de controle ali no meio de tudo. Exato. Então tá, vamos começar a desembrulhar isso. A função mais conhecida dele deve ser essa de retransmitir informação sensorial, né? Tipo um porteiro dos sentidos. É a função primária e talvez a mais conhecida mesmo. Pensa nele como um ponto de passagem, quase que obrigatório para toda informação sensorial que vem do corpo, do ambiente. Visão, audição, tato, dor, temperatura, paladar, tudo passa por ali. Quase tudo. Quase tudo. A grande exceção, que sempre é bom lembrar, é o olfato. O cheiro faz um caminho diferente, mais direto para outras áreas. Ah, interessante. Mas se é só uma passagem, por que ele é tão crucial assim? A informação não podia ir direto para o córtex? Ah, mas aí é que está o pulo do gato. As fontes deixam isso bem claro. Não é uma passagem passiva, não é um simples pedágio, entende? O tálamo recebe aqueles dados sensoriais brutos. Certo. Mas ele organiza, ele filtra e, o mais importante, ele direciona esses dados para as áreas certinhas lá do córtex cerebral, onde a informação vai fazer sentido. É como se fosse um filtro inteligente que decide o que é relevante e para onde aquilo tem que ir. Ele já dá uma modificada na informação antes mesmo da gente perceber conscientemente. Nossa, isso é fascinante. Quer dizer, então a nossa percepção da realidade já vem meio que pré-processada para o córtex? Exatamente, já chega organizada. E essa organização acontece em partes específicas dentro dele. Os tais núcleos que os materiais mencionam. Isso mesmo. Os materiais falam numa quantidade grande de núcleos e cada um é especializado numa coisa. Não precisa decorar nome de tudo, claro, mas o conceito é chave. Entendi. Por exemplo, tem uma área específica para a visão, o corpo geniculado lateral. Ele recebe informação direto da retina e manda para o córtex visual. Tem outra área, o corpo geniculado medial, que faz a mesma coisa para a audição. Ah, tá. E tem núcleos diferentes para a sensibilidade do corpo, para o rosto, cada um com sua função. Entendi. Então, é como se cada tipo de informação tivesse o seu guichê especializado ali no tálamo antes de seguir viagem para a consciência. Isso deve dar uma eficiência enorme, né? Precisamente. Essa especialização permite esse pré-processamento e um direcionamento muito eficiente. Garante que a visão vá para a área visual, o som para a auditiva. Tudo de forma organizada. Ok, essa parte sensorial ficou bem clara. Mas, lendo os materiais, parece que o tálamo faz mais coisa. Tem uma conexão com o movimento também. Isso parece meio contraintuitivo para uma estação sensorial. Parece, né? Mas faz todo sentido quando a gente pensa na complexidade que é um movimento. O tálamo não é só sensorial, não. Ele também é um integrador motor fundamental. Ah, é? Sim.
Ele recebe informações diárias como os núcleos da base e o cerebelo, que são essenciais para planejar e coordenar os movimentos, e aí ele retransmite esses sinais para o córtex motor. Então, pegando aquele exemplo do texto de arremessar uma bola de basquete, o tálamo está ali no meio da comunicação, entre querer arremessar, sentir a bola, ajustar a força, mirar, tudo isso. Exatamente isso. Ele não só passa a mensagem adiante, tipo faz o movimento, mas ele ajuda a refinar esse comando motor. Ele integra a intenção de mover, que vem lá do córtex e dos núcleos da base, com a informação sensorial sobre a posição do corpo, sabe? E o feedback do movimento que está acontecendo, que vem do cerebelo. Funciona como um controle de qualidade, então. Isso. Ajuda a garantir que o movimento seja suave, preciso, adequado. Sem essa integração que o tálamo faz, nossos movimentos calculados poderiam ser bem mais atrapalhados, descoordenados. Impressionante! Então, além de sentir o mundo e ajudar a gente a interagir com ele pelo movimento, o tálamo parece ter um papel ainda mais básico ligado à própria consciência, né? Ao estado de alerta. Como funciona isso? Ah, sim. Aí entram em cena outros núcleos talâmicos, como os reticulares e os intralaminares. Eles têm conexões super importantes com a formação reticular. Aquela rede de neurônios no tronco encefálico? Essa mesma, que funciona quase como o botão de volume da nossa consciência, né? Regulando o ciclo de sono, de vigília. O tálamo, por meio desses núcleos, atua como um modulador essencial do nosso nível de alerta. Ele ajuda a manter a consciência ativa, a nos deixar despertos, atentos ao que está acontecendo em volta. E se essa parte falha? Dá problema sério. Olha, lesões nessas áreas podem ter consequências bem dramáticas. Desde sonolência excessiva, confusão mental, até estados de coma mesmo, como a gente vai ver nos exemplos clínicos. Isso mostra o quão central ele é para a gente estar presente no mundo. Caramba! E as conexões não param aí, né? Os materiais também falam de uma ligação forte com o sistema límbico. O que isso quer dizer na prática? Emoção, memória. Exato. Significa que o tálamo não manda só a informação sensorial pura, digamos, para o córtex para a gente perceber o que está acontecendo. Ele também direciona essa informação para o sistema límbico, que é o centro das nossas emoções e da formação de memórias. Ah. É isso que permite que uma sensação não seja só um dado frio, mas que ganhe um significado emocional, que seja conectada com experiências passadas. Tem um exemplo num dos textos que é bem gráfico sobre isso. Sim, aquele exemplo da situação de perigo extremo, né, como levar um tiro no complexo do Alemão. Ele ilustra bem essa integração. A informação da dor, do som do disparo, chega no tálamo. Certo? Ele informa o córtex, dor, tiro. Mas quase ao mesmo tempo, ele dispara essa informação para o sistema límbico e para as áreas associativas. E aí vem a reação. Vem a resposta de luta ou fuga. O coração dispara, a respiração acelera, o corpo se prepara para agir imediatamente. Correr, se esconder, reagir. O tálamo facilita essa conexão ultra rápida entre sentir, perceber o perigo e reagir emocional e fisicamente. Uau! Fica muito claro que essa estrutura, mesmo pequena, está conectada com tudo. O que leva a uma pergunta óbvia. O que acontece quando esse centro tão importante sofre algum dano? Os materiais trazem os casos clínicos bem impactantes. Sim, e justamente por ser tão central e conectado, as lesões no tálamo podem causar uma variedade enorme de problemas. As causas mais comuns, segundo as fontes, são vasculares, os AVCs. Isquêmicos ou hemorrágicos? Ambos. Isquêmicos, por falta de sangue, e hemorrágicos, por sangramento. Pacientes com pressão alta, por exemplo, são mais suscetíveis a ter pequenos infartos, os infartos lacunares, nessa região, por causa daquelas artérias bem fininhas que irrigam essas estruturas profundas. Entendi. E tumores também? Tumores também podem acontecer ali, como gliomas, por exemplo. Um exemplo que me chamou a atenção foi a tal da síndrome de Dejerine-Roussy, a dor talâmica. Você pode explicar aquele caso clínico? Um senhor de 65 anos, hipertenso, diabético. Claro.
Esse caso descreve um paciente que, de repente, perde a sensibilidade à dor e à temperatura de um lado inteiro do corpo, no caso, o lado direito. E ele sente também formigamentos. Mas o curioso é que a força muscular estava normal. Estranho. E aí, com o tempo, ele começa a desenvolver uma dor terrível, tipo uma queimação, justamente na área que estava dormente antes. Que coisa maluca, perder a sensibilidade, mas sentir uma dor excruciante. Exatamente, é um paradoxo. Isso geralmente é causado por um AVC isquêmico num núcleo específico do tálamo, o ventral póstero lateral, que é o responsável pela sensibilidade do corpo. A perda de sensibilidade inicial é a consequência direta da lesão ali. Ok. Mas a dor que surge depois, essa dor neuropática super intensa, acontece porque o próprio mecanismo que modula a dor dentro do tálamo fica desregulado. É como se o termostato da dor estivesse quebrado e disparasse sem controle nenhum. Nossa Senhora. É uma dor que vem de dentro do cérebro, central, muito difícil de tratar. Geralmente precisa de medicamentos específicos para dor neuropática, tipo gabapentina, pregabalina. Uma dor que nasce no próprio cérebro, sem ter um estímulo externo real. Deve ser horrível, mesmo com a força preservada. É extremamente incapacitante. A dor vira o sintoma principal, mesmo que a dormência continue ali. E, infelizmente, uma vez que se instala, essa dor neuropática tende a ser crônica, embora possa ser controlada com medicação. Puxa. E o outro caso clínico intrigante que os materiais mostram envolve um infarto que atinge os 2 tálamos de uma vez. Como isso aparece? Ah, sim. Esse é o caso clínico 2. Um homem de 60 anos, hipertenso, que é encontrado supersonolento, confuso, lento para raciocinar, e ele evolui para um quadro que a gente chama de mutismo acinético. Mutismo acinético. O que é isso? Ele fica quase imóvel, não fala nada por conta própria, o olhar fica fixo, parece que está dormindo acordado. Mas o curioso é que, se você estimula ele, cutuca, chama, ele acorda e até se mexe. E os exames de força e reflexos estão normais. O problema principal é um rebaixamento muito severo do nível de consciência. Caramba. E qual é a causa disso? Dessa condição tão específica e bilateral? É uma situação mais rara, sabe? Geralmente é causada por um infarto numa variação anatômica chamada artéria de Percheron. Em algumas pessoas, essa artéria única acaba irrigando os 2 tálamos ao mesmo tempo. Os 2 lados. Sim, especialmente aqueles núcleos que a gente falou, os intralaminares e dorsomedianos. Justamente aqueles ligados à regulação da consciência, do alerta, que se conectam lá com a formação reticular. Faz todo sentido. Para ter um impacto tão grande na consciência, a lesão tem que ser dos 2 lados, imagino. Isso. Uma lesão de um lado só geralmente não causa um quadro tão grave de rebaixamento de consciência ou de mutismo acinético, porque o outro lado acaba compensando. Mas a lesão bilateral interrompe de forma muito mais completa essas vias que mantêm o córtex ligado. Entendi. E o diagnóstico inicial pode ser difícil, né? Pode sim, principalmente nas primeiras horas. Às vezes o paciente está muito rebaixado, quase em coma, e a tomografia computadorizada pode vir normal. E aí? Aí a ressonância magnética é fundamental, especialmente com a sequência de difusão. Ela consegue detectar a isquemia bem no início. Aquele jargão que aparece na fonte brilhou na difusão significa justamente isso. A área do AVC isquêmico agudo fica bem visível na ressonância. Entendi. E como esses pacientes ficam depois? Tem recuperação? Olha, a melhora do nível de consciência e do mutismo pode ser até surpreendentemente boa com o tempo. Muitos saem daquele estado de sonolência profunda, voltam a interagir, Que bom. mas frequentemente ficam sequelas cognitivas e comportamentais importantes. Dificuldade de memória, que é a amnésia, o pensamento fica mais lento e uma apatia bem marcante, falta de iniciativa, sabe? Entendi. Isso só reforça o papel do tálamo não só na vigília, mas nessas funções cognitivas mais complexas também. Ok. Depois de tudo isso, nossa, fica muito claro. O tálamo está longe de ser só uma estação de passagem. Ele é um centro integrador, assim, absolutamente vital.
Ele molda como a gente percebe o mundo sensorialmente, participa do controle dos nossos movimentos e é fundamental para manter nosso estado de consciência, de alerta. Sem dúvida nenhuma. Ele fica ali, quietinho, no centro geográfico e funcional do cérebro, conectando um monte de áreas e garantindo que elas trabalhem juntas, em harmonia. Agora que a gente explorou esse grande hub de informações, os materiais convidam a gente a dar um passo adiante. Ou melhor, um passo para baixo, anatomicamente falando. Conhecer o vizinho do tálamo. Exato. Se o tálamo é esse grande aeroporto que recebe e distribui informação para a consciência e para a ação, logo abaixo dele a gente tem o hipotálamo. Aí já não é tanto um hub de passagem, mas talvez a torre de controle central para a nossa sobrevivência, para o nosso equilíbrio interno, a homeostase. E ele é ainda menor, não é? Os textos falam em 4 gramas, é isso mesmo? Sim, minúsculo, mas com um poder de regulação imenso. O hipotálamo é o maestro que ajusta a nossa temperatura, controla a fome, sede, regula o ciclo sono-vigília, comanda a liberação de um monte de hormônios pela conexão com a hipófise. Uau! E ainda participa ativamente das nossas respostas emocionais e daqueles comportamentos essenciais para a gente sobreviver. Perfeito. Então, para fechar o raciocínio de hoje, tálamo é esse super integrador sensorial, motor e de consciência. A porta de entrada principal para o mundo que a gente percebe. E o vizinho dele, o hipotálamo, que com certeza merece um mergulho próprio depois, é o regulador mestre das funções que mantém a gente vivo e equilibrado. Exatamente. 2 estruturas pequenas, escondidinhas lá no centro do cérebro, mas cuja função é absolutamente vital para quase tudo que a gente faz, sente e, de certa forma, para quem a gente é. A complexidade e a importância delas são, nossa, notáveis. Isso deixa a gente com uma reflexão final interessante, né? Considerando essa vizinhança, essa interconexão tão íntima que os materiais mostram, se o tálamo é a nossa porta de entrada sensorial para a consciência, filtrando o que a gente percebe, e o hipotálamo é o centro dos nossos impulsos mais básicos, do equilíbrio interno. Sim. Como será que uma perturbação em um deles pode influenciar sutilmente o outro no nosso dia a dia? A gente pode pensar, por exemplo, como o estresse crônico, que bagunça o eixo hipotalâmico, pode alterar a nossa percepção da dor, que é modulada lá no tálamo. Faz sentido? O inverso, como um cheiro que não passa pelo tálamo, lembra? Pode disparar uma memória emocional fortíssima ou uma sensação de fome que é controlada pelo hipotálamo quase que instantaneamente. Onde será que essas linhas de influência se cruzam ou se confundem nas nossas experiências diárias? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa análise de hoje. Vamos explorar uma região do cérebro, olha, minúscula, mas com poder, assim, imenso, o hipotálamo. Oi, pois é. Para ter uma ideia, num cérebro que pesa quase 1,5 kg, o hipotálamo tem só uns 4 gramas. É muito pequeno. É minúsculo mesmo. Mas, como a gente vai ver com base nos materiais que recebemos, umas palestras, algumas notas clínicas, esse pedacinho é o verdadeiro maestro da nossa sobrevivência, né? O centro de controle do nosso equilíbrio interno, a famosa homeostase. É isso mesmo. Apesar do tamanho, ele comanda funções que são absolutamente essenciais para a vida. Pensa em controle de temperatura, fome, sede, até os nossos ciclos de sono, emoções, tudo passa por ele. Nossa! Ele funciona como a ponte indispensável entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, que é o nosso sistema hormonal, né? E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é: como que uma estrutura tão compacta consegue orquestrar tantas funções vitais? Qual será o segredo por trás dessa central de comando tão eficiente? Vamos investigar os detalhes, então, para entender como o hipotálamo opera. Vamos lá. Certo, então vamos começar pelo básico. O que significa, assim, na prática, dizer que o hipotálamo controla a homeostase? Então, homeostase é essa capacidade incrível, né, que o corpo tem de manter um ambiente interno estável, constante,
mesmo quando o mundo lá fora muda o tempo todo. O hipotálamo age como um termostato e um gerente de recursos extremamente sofisticado. Um gerente, gostei. Ele está o tempo todo monitorando o estado do corpo. Temperatura, níveis de hormônio, concentração de nutrientes no sangue, pressão arterial, tudo isso. Um exemplo clássico é a temperatura corporal. Os materiais que a gente analisou descrevem isso muito bem. Se a temperatura do corpo começa a cair, certas áreas ali no hipotálamo disparam mecanismos para gerar e conservar calor. Ah, é tipo tremer? Isso. A gente começa a tremer, que é uma contração muscular que gera calor, e os vasos sanguíneos na pele se contraem. Para quê? Para diminuir a perda de calor para o ambiente. Entendi. E o contrário também acontece, né? Quando tá muito quente. Exatamente. Se o corpo esquenta demais, outras áreas hipotalâmicas entram em ação. Elas ativam a sudorese, o suor, né, que resfria a gente pela evaporação, e também dilatam os vasos da pele, para que o sangue possa liberar mais calor para o ambiente. É um ajuste fino constante, sabe? Entendi. É o hipotálamo trabalhando sem parar para manter a gente naquela faixa ideal de temperatura, ali perto dos 36, 37 graus Celsius. É quase um piloto automático biológico, né? Garantindo que as condições internas estejam sempre ótimas para as nossas células funcionarem. Exatamente, um piloto automático perfeito. E falando em necessidades básicas, como a fome e a sede entram nessa história? Os materiais dão bastante ênfase nisso. Sim, dão mesmo, porque são impulsos vitais também regulados de forma bem centralizada ali. Existem regiões específicas no hipotálamo dedicadas a isso. De um jeito mais simples, né? A gente tem um núcleo lateral, Certo. que muitas vezes é associado ao estímulo da fome, e o núcleo ventromedial, que está ligado à sensação de saciedade. Quando um está mais ativo, o outro tende a ficar menos ativo. Mas olha, é uma rede bem complexa. Outras áreas, tipo o núcleo arqueado, são cruciais para integrar diversos sinais. Ele recebe informações de hormônios como a leptina, A leptina, do tecido adiposo, né? essa mesma, que vem da gordura e sinaliza, olha, temos energia suficiente, pode parar de comer. E a grelina, que vem do estômago e diz, opa, estamos vazios, hora de comer. Que interessante. E além disso, níveis de glicose, insulina no sangue, tudo isso é monitorado ali também. Nossa, essa integração de sinais parece ser a chave para a gente entender os desafios modernos com o peso corporal, né? Algo que as fontes abordam bastante. Mencionam obesidade, resistência à leptina. Como o hipotálamo se encaixa nisso? Justamente aí que está o ponto. Uma das teorias mais fortes hoje em dia é que na obesidade crônica pode ocorrer uma inflamação de baixo grau, lá no hipotálamo. Uma inflamação no cérebro? E essa inflamação parece que atrapalha a capacidade dos neurônios de ouvirem corretamente esses sinais hormonais. A leptina era o exemplo perfeito. O corpo produz o hormônio, está sinalizando que tem reservas. Mas o hipotálamo não escuta. Exato. O hipotálamo inflamado não responde bem. É a tal da resistência à leptina. E o resultado? A pessoa continua sentindo fome, tem dificuldade em se sentir saciada. Puxa vida. E aquela questão do set point energético que as fontes citam. A ideia de que o corpo defende um certo peso. Isso também parece envolver o hipotálamo, sim. Ele parece que estabelece e defende um determinado peso corporal que ele considera normal. Em casos de obesidade de longa data, esse set point, esse ponto de ajuste, pode se deslocar para um nível mais alto. E aí ele luta para manter aquele peso mais alto. Exatamente. O hipotálamo passa a lutar para manter esse peso elevado, ativando a fome e reduzindo o gasto de energia se a pessoa tenta emagrecer muito abaixo dele. Junta isso com o que as fontes chamam de food noise. Food noise, o que é isso? É tipo um ruído alimentar na cabeça. Pensar constantemente em comida, o desejo de comer mesmo sem fome física, o comer emocional, tudo isso junto torna a perda de peso sustentada uma coisa tão difícil, né? Nossa, faz muito sentido. As fontes também mencionam um conceito intrigante. Fome oculta. O que seria isso? Olha, é um paradoxo da nossa alimentação moderna. A pessoa pode até consumir calorias suficientes, às vezes até em excesso, Sim. mas a dieta é pobre em micronutrientes essenciais, vitaminas, minerais, essas coisas. Então, embora não tenha fome de caloria, o corpo sente falta desses nutrientes vitais.
E essa carência pode levar a alterações metabólicas e, curiosamente, até contribuir para o ciclo da obesidade. É como estar alimentado, mas não estar nutrido de verdade. Entendi. Estar alimentada, mas não nutrida. Que forte isso. E a sede? O controle do hipotálamo é parecido com o da fome? O princípio de ter um centro de controle é similar sim, mas envolve outros circuitos e outros hormônios. Duas áreas importantes aqui são os núcleos supraóptico e paraventricular. Certo. São eles que produzem o hormônio antidiurético, o ADH, que também chamam de vasopressina, quando o corpo detecta desidratação ou um aumento da concentração de sais no sangue. O hipotálamo libera esse ADH lá na corrente sanguínea, e o ADH vai agir lá nos rins. Para segurar a água. Exatamente, fazendo com que eles reabsorvam mais água de volta para o corpo e aí diminuindo a produção de urina. É um mecanismo para conservar água. Agora, imagina se essas áreas do hipotálamo são danificadas. Sei lá, por um tumor, um trauma na cabeça ou como complicação de cirurgia ali perto, como os casos clínicos mencionam. Aí a produção de ADH para, né? E isso leva ao diabetes insípido central, correto? Corretíssimo. Sem ADH suficiente, os rins perdem essa capacidade de concentrar a urina. A pessoa começa a produzir volumes enormes de urina, muito diluída, perde muita água, fica desidratada. E sente uma sede absurda. Uma sede insaciável, mesmo bebendo litros e litros de água. É um desequilíbrio hídrico grave, causado por uma falha direta ali no comando do hipotálamo. Essa conexão com os hormônios é claramente um ponto central. Os materiais destacam muito o papel do hipotálamo como essa ponte, né, entre o sistema nervoso e o endócrino controlando a hipófise. Como que essa ligação funciona? Olha, essa talvez seja uma das funções mais cruciais dele. O hipotálamo é o maestro da orquestra hormonal. Ele controla a hipófise, que é a nossa glândula mestra do sistema endócrino, de duas maneiras diferentes. Duas maneiras? Isso. A parte de trás da hipófise, a neurohipófise, é quase como se fosse uma extensão do próprio hipotálamo. Os neurônios daqueles núcleos que eu falei, que produzem ADH e ocitocina... Sim, do parto, amamentação... Isso. Eles estendem seus axônios, seus fios, até a neurohipófise, e os hormônios são liberados direto no sangue ali. É uma liberação direta. Entendi. E a parte da frente, a adenohipófise? Já a parte da frente, a adenohipófise, é controlada de um jeito indireto. O hipotálamo produz pequenos hormônios, que a gente chama de fatores liberadores ou inibidores. Coisinhas como CRH, GNRH, TRH. Esses fatores viajam por um sistema especial de vasos sanguíneos, bem curtinho, que é o sistema porta-hipotálamo-hipofisário. É como um atalho que vai direto para a adenohipófise. E esses fatores são como se fossem ordens para a hipófise anterior produzir os próprios hormônios dela. Exatamente. É isso aí. Eles dizem para as células da adenohipófise: produzam mais hormônio do crescimento, ou liberem TSH para estimular a tireoide, ou produzam ACTH para ativar suprarrenais, ou ainda liberem LH e FSH para regular os ovários ou testículos. Nossa, que cascata! É uma cascata. Ou, ao contrário, né? Parem de produzir prolactina. É um comando hierárquico com o hipotálamo lá no topo. Um sistema tão poderoso assim precisa de controle para não virar um caos hormonal, né? Existe um mecanismo de freio? Como é que o corpo evita que isso saia do controle? Sim, existe e é fundamental. Chama-se feedback negativo, ou retroalimentação negativa. Os materiais usam o eixo do estresse como um bom exemplo. Funciona assim: o hipotálamo libera CRH, Ok. que faz a hipófise liberar ACTH, que faz a suprarrenal liberar o cortisol. Quando o nível de cortisol no sangue sobe, o próprio cortisol age de volta lá no hipotálamo e na hipófise, inibindo a liberação de CRH e de ACTH. Ah, então o produto final da cascata desliga os comandos iniciais. É isso? Perfeito. É um circuito de autorregulação muito elegante que mantém os níveis hormonais dentro dos limites normais, fisiológicos. Isso também explica porque, como as fontes alertam, usar hormônios como corticoides ou o hormônio da tireoide por muito tempo, vindo de fora, Sim. pode suprimir, desligar a produção natural do corpo.
O corpo detecta o hormônio externo e, pelo feedback negativo, desliga o eixo. Por isso que a retirada desses medicamentos precisa ser bem gradual, para dar tempo ao sistema de acordar de novo. Fascinante essa autorregulação. Bom, além de todo esse controle metabólico e hormonal, o hipotálamo também parece que rege nossos ritmos biológicos, né? Como o ciclo de sono e vigília. Como ele faz isso? Com certeza. Tem uma área específica ali, o núcleo supraquiasmático, ou NSQ, que funciona como o nosso relógio biológico mestre. Ele fica bem em cima do quiasma óptico, onde os nervos dos olhos se cruzam, e recebe informação direta dos olhos sobre se tem luz ou não no ambiente. Ah, por isso a luz afeta tanto o sono. Exatamente. Com base nessa informação de luz e escuro, ele sincroniza todos os nossos ritmos internos, sono, temperatura corporal, liberação de hormônios, com o ciclo de 24 horas do dia e da noite. A luz, por exemplo, detectada de manhã, sinaliza para o NSQ para suprimir a produção de melatonina, que é o hormônio que ajuda a gente a dormir, nos deixando mais alertas. É por isso que a exposição à luz artificial intensa à noite, especialmente a luz azul das telas, como os materiais mencionam, Celular, computador. isso, confunde nosso relógio biológico, suprime a melatonina e pode levar à insônia ou dificuldade de dormir. É um conflito direto. Entendi. Então o NSQ é o maestro do nosso tempo interno. Mas e o controle direto do sono e da vigília? Tipo, o ato de adormecer e acordar. Aí entram outros jogadores hipotalâmicos importantes. Uma área chamada núcleo pré-óptico ventrolateral, o VLPO, é considerada um centro que promove o sono. Os neurônios dele liberam neurotransmissores inibitórios, como o GABA, que ajudam a desligar as áreas do cérebro que mantêm a gente acordado. E para acordar, por outro lado, neurônios lá no hipotálamo lateral produzem as orexinas, ou hipocretinas. São neurotransmissores essenciais para promover e manter a vigília, o estado de alerta. Ah, as orexinas. E a falta delas está ligada a um distúrbio do sono bem conhecido, a narcolepsia, né? Exatamente. Na narcolepsia tipo 1, o que acontece é que o sistema imunológico da pessoa ataca e destrói esses neurônios que produzem orexina. Sem elas para estabilizar o estado de vigília, a pessoa sofre de uma sonolência diurna excessiva. Cai de sono do nada. Pode ter ataques súbitos de sono, sim, e também cataplexia, aquela perda súbita de força muscular, geralmente disparada por emoções fortes. É um exemplo dramático de como a perda de uma pequena população de neurônios ali no hipotálamo causa um impacto neurológico imenso. Nossa, impressionante. E a gente percebe como tudo está interligado, né? As fontes até mencionam que a privação de sono pode afetar o peso corporal, o que leva a gente de volta para a questão da fome e saciedade. Correto. A falta de sono bagunça a regulação hormonal do apetite lá no hipotálamo. Tipicamente o que acontece? Diminui a leptina, que dá saciedade, e aumenta a grelina, que dá fome. Ah, O resultado: mais fome, desejo por alimentos mais calóricos, maior risco de ganhar peso. Junta isso com o estresse crônico, que ativa persistentemente aquele eixo HPA, hipotálamo, hipófise adrenal, elevando o cortisol. e o estresse atrapalha o sono também. Exato. E aí temos outro fator que prejudica o sono, o metabolismo e a saúde geral. O hipotálamo está bem no centro dessas interações todas. E as emoções? Onde o hipotálamo entra nisso? Ele parece que está envolvido em tudo. Quase tudo. Ele tem conexões muito fortes com o sistema límbico, que é a rede cerebral das emoções. Estruturas como os corpos mamilares, que fazem parte do hipotálamo, integram circuitos importantes para a memória e para a emoção. Quando a gente sente medo ou estresse agudo, por exemplo, a amígdala, que é uma peça-chave do sistema límbico, manda sinais para o hipotálamo, e o hipotálamo então orquestra toda a resposta fisiológica de luta ou fuga. Coração acelerado, pressão alta. Isso, ativa o sistema nervoso simpático, libera adrenalina, acelera o coração, aumenta a pressão, desvia sangue para os músculos, prepara o corpo todo para reagir a uma ameaça. Ele também ajuda a consolidar memórias que têm uma carga emocional forte. Os materiais até trazem um exemplo interessante com a enxaqueca e os sintomas premonitórios, aqueles que vêm antes da dor. Sim, é uma linha de pesquisa bem atual.
aquela fase que algumas pessoas têm antes da dor da enxaqueca começar, o pródromo. Bocejo-sono. Isso pode incluir bocejos excessivos, sonolência, desejo por comidas específicas, alterações de humor, sintomas que parecem ter uma assinatura hipotalâmica. E estudos de imagem cerebral realmente mostram ativação do hipotálamo nessa fase, sugerindo que ele pode estar envolvido no gatilho inicial da crise. Que interessante. Bom, a gente já mencionou algumas condições ligadas a problemas no hipotálamo, como obesidade, diabetes insípidos, narcolepsia. Os materiais trazem outros exemplos clínicos. Trazem sim, alguns que ilustram bem como uma lesão ou uma disfunção ali pode causar síndromes bem complexas. Um exemplo é o craniofaringioma. Crânio, o quê? Craniofaringioma. É um tipo de tumor que, embora seja benigno, cresce ali perto da hipófise e frequentemente comprime o hipotálamo, especialmente em crianças e adolescentes. E o que essa compressão causa? Pode causar a síndrome de Froehlich. Ela é caracterizada por um ganho de peso bem acentuado, provavelmente por lesão nos centros de saciedade, e também atraso ou falta de desenvolvimento puberal. Ah, por causa dos hormônios. Exato, pela interferência na produção do GnRH, aquele hormônio que inicia a puberdade. Mostra bem o impacto duplo, né? No metabolismo e na função reprodutiva. Entendi. E a tal da síndrome de Kleine-Levin? Parece bem peculiar. Essa é uma condição rara e bastante intrigante, mais comum em adolescentes, principalmente homens. São episódios que duram dias ou até semanas, com uma tríade de sintomas impressionante. Hipersonia. Dormir demais. Muito. A pessoa dorme quase o dia todo, tipo 20 horas por dia. Hiperfagir, que é comer compulsivamente de forma voraz, e alterações comportamentais, que podem incluir apatia, confusão ou até hipersexualidade. Nossa, que combinação! Pois é. A causa exata ainda é debatida, mas acredita-se que envolva uma disfunção temporária do hipotálamo e das suas conexões, talvez disparada por uma infecção ou um processo autoimune. O curioso é que, entre os episódios, a pessoa volta completamente ao normal. Que coisa! É um exemplo extremo de como uma perturbação nessa área pode bagunçar sono, apetite e comportamento de forma tão dramática, mas reversível. Realmente impressionante. Recapitulando, então, a nossa análise, fica muito claro que o hipotálamo, apesar dos seus míseros 4 gramas, né, é um centro integrador absolutamente vital. Ele pega as nossas necessidades biológicas mais fundamentais, manter a temperatura, obter energia, água, descansar e traduz isso em respostas fisiológicas e comportamentais complexas que garantem a nossa sobrevivência, o nosso equilíbrio. Sem dúvida alguma. Ele é o grande coordenador da homeostase. Orquestra o sistema nervoso autônomo, que cuida das funções involuntárias, comanda o sistema endócrino, a produção de hormônios, regula apetite, sede, temperatura, sono e influencia até o nosso comportamento e as nossas emoções. Entender essa centralidade toda nos dá uma visão integrada fantástica de como o nosso corpo funciona. Isso nos leva a uma reflexão final, né? Se o hipotálamo é tão central e, como a gente viu, tão sensível a fatores do nosso estilo de vida moderno, estresse crônico, dieta ultraprocessada, falta de sono, luz artificial constante. Fica a pergunta no ar. Até que ponto será que as nossas escolhas conscientes de estilo de vida podem realmente modular e influenciar essas funções tão básicas e automáticas que ele regula para promover a nossa saúde? É uma boa pergunta. E por outro lado, né? Como que o entendimento ainda mais profundo desses mecanismos hipotalâmicos poderia, quem sabe no futuro, transformar a forma como a gente aborda desafios tão grandes hoje em dia como a epidemia de obesidade, a insônia crônica, os desequilíbrios hormonais ou mesmo os efeitos do estresse na nossa sociedade? É algo para a gente continuar explorando, com certeza. Com certeza. Fica a reflexão. Bem-vindos de volta. Olha, no nosso último encontro, a gente explorou bastante a anatomia do diencéfalo, né? Falamos do tálamo como aquele aeroporto central de informações. Isso. E do hipotálamo como maestro da nossa homeostase, do equilíbrio do corpo. Exato. Mas e quando essas estruturas tão importantes falham?
O que acontece se, sei lá, o aeroporto fecha de repente? Ou se o maestro erra a mão? Pois é, aí a coisa complica. Hoje, então, a nossa análise vai fundo nisso, nas síndromes clínicas do diencéfalo. A gente vai investigar as consequências, que às vezes são, assim, bem devastadoras, né? De lesões nessas áreas que são pequenas, mas, nossa, essenciais. Exato. E para isso a gente está se baseando em transcrições de palestras, textos de neuroanatomia, sempre com esse foco na aplicação clínica. O objetivo aqui é conseguir reconhecer os sinais, os sintomas clássicos que aparecem quando o tálamo ou hipotálamo são afetados. Certo. Então vamos começar a desembrulhar isso. Pelo tálamo, pode ser. Aquela estação central que integra quase tudo. Sensorial, motor, consciência. O que acontece quando ele sofre uma lesão? Bom, as consequências podem ser bem dramáticas e muito variadas também. Depende muito de onde é a lesão, do tamanho dela, né? Por exemplo, lesões de um lado só, unilaterais. Certo. Elas podem levar a uma condição que é, olha, fascinante e terrível ao mesmo tempo. É a síndrome de Dejerine-Roussy, ou, mais simples, dor talâmica. Dor talâmica, quer dizer, a dor se origina no próprio tálamo. Como é que isso aparece na clínica? Como a gente vê isso num paciente? Exatamente, a dor vem dali. Imagina assim, um paciente, sei lá, um homem de 65 anos, hipertenso, diabético. De repente ele começa a sentir formigamento, perde a sensibilidade para dor, para temperatura só em metade do corpo. Metade do corpo. Isso. A força muscular tá normal, tá preservada. Mas aí passa um tempo, umas semanas, talvez meses, e começa a surgir uma dor excruciante, tipo uma queimação. Justamente naquela área que tinha perdido a sensibilidade. Que coisa! É uma dor neuropática, sabe? Muito difícil de controlar com remédio. Peraí, então a lesão primeiro faz perder a sensibilidade e depois, paradoxalmente, causa uma dor intensa nessa mesma região. Qual que é a lição disso? O ponto-chave aqui é a capacidade impressionante e assustadora, né? Que o cérebro tem de criar uma percepção de dor muito forte, mesmo sem ter um estímulo ali fora, sabe? Quando esses circuitos que processam a sensação, lá no tálamo, são danificados. Entendi. É como se o controle de volume da dor ficasse travado no máximo, entende? A causa mais comum para isso são pequenos AVCs isquêmicos, os chamados infartos lacunares. Ah, os lacunares. Isso, naquelas artérias bem fininhas que irrigam o tálamo. É muito comum em quem tem pressão alta. Mas tumores ou hemorragias também podem causar, só que aí a dor talvez demore um pouco mais para aparecer. E tratar essa dor deve ser um problemão, imagino. É um desafio, sim. A gente usa medicações para dor neuropática, tipo gabapentina, pregabalina, mas assim, nem sempre o controle é total, sabe? E as doses que a gente precisa usar, às vezes, causam muita sonolência, o que limita um pouco, principalmente em idosos. Muitas vezes a dor acaba sendo o sintoma que mais incapacita a pessoa. Complicado. Falamos de lesão de um lado só. E se os dois lados do tálamo forem afetados? Isso pode acontecer. É mais raro, bem mais raro, mas acontece. Tem um exemplo clássico que é o infarto da artéria de Percheron. Artéria de Percheron. Essa é uma variação anatômica, sabe? Às vezes uma única artéria, que vem lá da circulação posterior do cérebro, acaba irrigando a parte medial dos dois tálamos. Se essa artéria entope, pronto, lesão isquêmica dos dois lados ao mesmo tempo. Nossa! E qual seria a consequência clínica disso? Uma lesão bilateral assim? O quadro geralmente é bem abrupto, dramático mesmo. Pega um paciente, de novo, talvez um homem de 60 anos hipertenso. Ele é encontrado, de repente, muito sonolento, confuso, com os movimentos lentos, sabe? Uhum. E isso pode evoluir rápido para um estado que a gente chama de mutismo acinético. A pessoa fica imóvel, parada, com o olhar fixo, parece que está em coma, mas se você estimular bastante, ela ainda pode se mexer ou até abrir os olhos. Quer dizer, não é um coma clássico. Não exatamente. Ficam parados e mudos, mas não totalmente inconscientes, entende? Pode até ter um coma mais profundo no comecinho, mas depois fica nesse estado. Isso deve ser um desafio para diagnosticar, né? Com certeza, porque a tomografia de crânio no início pode vir normal. Aí a ressonância magnética é fundamental.
principalmente aquela sequência de difusão, que mostra as áreas da isquemia brilhando logo no começo, nos 2 tálamos. Ah, difusão que brilha. Isso. A lesão pega uns núcleos específicos ali, como os intralaminares, que são super importantes na rede que mantém a gente acordado, alerta, sabe? Eles têm conexão com a formação reticular lá no tronco cerebral. Entendi. Então, a lesão bilateral nesses núcleos meio que desconecta uma parte desse sistema de vigília, e aí vem a sonolência extrema, o mutismo. Mostra que o tálamo não é só o processamento sensorial, né? Afeta diretamente o nosso nível de consciência. Exatamente. E mesmo que a sonolência melhore com o tempo, podem ficar sequelas cognitivas bem chatas, tipo amnésia, pensamento lento, dificuldade para se organizar. É um lembrete forte desse papel integrador do tálamo. Certo. Bom, saindo do tálamo, do nosso hub de integração e consciência, vamos para o maestro da homeostase, o hipotálamo. Pequenininho, né? Dizem que tem uns 4 gramas só, mas com um controle gigantesco sobre funções vitais. O que acontece quando esse maestro desafina? Olha, as falhas no hipotálamo desregulam o nosso equilíbrio interno de um jeito profundo. A gente está falando de controle de temperatura do corpo, fome, sede, ciclo de sono e vigília, liberação de um monte de hormônios, resposta ao estresse, até aspectos do comportamento emocional, sexual. Lesões minúsculas podem ter efeitos no corpo todo, enormes. Vamos ver exemplos clínicos disso. Quais síndromes mostram bem essas falhas do hipotálamo? Tem um exemplo clássico que hoje em dia a gente vê menos, mas é bem didático. A síndrome adiposo-genital, ou síndrome de Froelich. Pensa num adolescente, sei lá, 14 anos, que começa a ganhar peso muito rápido, muito mesmo. Fica sonolento demais, com um apetite voraz e o ponto crucial: não desenvolve as características sexuais da idade, sabe? A puberdade simplesmente não acontece. Nossa, e qual é a causa por trás de um quadro tão específico assim? Obesidade e falta de puberdade. Frequentemente, a causa é um tumor ali na região da hipófise, ou logo acima dela, na área que a gente chama de supracelar. Um exemplo comum é o crâniofaringioma. Crâniofaringioma. É um tumor que, assim, as células dele são benignas, mas ele cresce e vai comprimindo tudo em volta, inclusive o hipotálamo. Essa compressão pode pegar o núcleo ventromedial, que a gente acha que é um centro importante para a saciedade. Ah, o centro da saciedade. Isso. Aí a pessoa come sem parar. E também pode afetar a produção ou a liberação do GNRH, que é aquele hormônio que dispara a puberdade. Interessante como uma lesão num ponto causa essa combinação, né? Obesidade e atraso puberal. Isso tem alguma ligação com a obesidade comum, essa que a gente vê tanto hoje em dia? Tem, sim. Tem uma conexão importante para a gente entender os mecanismos. Claro, a obesidade comum não é causada por tumor, né? Mas a pesquisa moderna mostra cada vez mais que uma disfunção no hipotálamo pode ser um fator central. Uma disfunção. Como assim? Fala-se hoje numa inflamação crônica, de baixo grau, lá no hipotálamo. E essa inflamação pode ser causada por fatores como a nossa dieta moderna, né? Cheia de alimento processado, gordura saturada. E essa inflamação, o que ela faz no hipotálamo? Como isso afeta o peso? Então, esse hipotálamo inflamado parece que fica meio surdo, resistente aos sinais de hormônios como a leptina. A leptina é produzida pela gordura e deveria avisar o cérebro: olha, já tem energia estocada, pode parar de comer. Certo. Com essa resistência, o cérebro não percebe direito as reservas do corpo. Aí ele continua mandando comer, diminui o gasto de energia e acaba defendendo um set point, um peso corporal cada vez mais alto. Entendi. E outros fatores do nosso estilo de vida, tipo estresse crônico, dormir pouco. Tudo isso também desregula eixos hormonais que o hipotálamo controla e contribui para essa bagunça. Até aqueles remédios novos para diabetes e obesidade, os análogos de GLP-1. Sim, Ozempic, Mounjaro. Isso. Eles também agem, em parte, lá no hipotálamo, ajudando a restabelecer essa sensação de saciedade. Entendi. Então, a chave é que o próprio centro de controle do peso, no hipotálamo, pode não estar funcionando direito na obesidade comum. Não é só força de vontade.
E outras funções do hipotálamo? Sono, por exemplo. Ah, o sono. Hipotálamo é crucial para o sono. Tem o núcleo supraquiasmático, que é tipo o nosso relógio biológico mestre, né? Se ele desregula, podem aparecer vários problemas. A narcolepsia, por exemplo. Aquela da sonolência incontrolável? Exato. Sonolência diurna excessiva, a pessoa não consegue ficar acordada. E muitas vezes tem a cataplexia também, que é aquela perda súbita de força muscular quando a pessoa sente uma emoção forte. Hoje a gente sabe que a causa da narcolepsia é a perda de um grupo específico de neurônios lá no hipotálamo lateral. Que neurônios são esses? São neurônios que produzem um neuropeptídeo chamado hipocretina, ou orexina, é o outro nome. E o que essa hipocretina ou orexina faz? Ela é fundamental para manter a gente acordado, alerta e para estabilizar a transição entre o sono e a vigília. Sem ela, o cérebro fica instável, sabe? Tem dificuldade em manter o estado de alerta firme, daí vem os ataques de sono e também facilita a invasão de elementos do sono REM durante a vigília, como a cataplexia. Entendi. Falando nessas apresentações clínicas bem marcantes, né? Que envolvem sono e hipotálamo. Tem alguma outra síndrome com umas características assim, particularmente bizarras? Olha, tem sim. Tem a síndrome de Kleine-Levin. É bem rara, muito rara mesmo. Afeta principalmente adolescentes, mais meninos. Kleine-Levin. O que ela causa? Ela se manifesta em episódios. A pessoa tem umas crises que duram dias, às vezes semanas, e durante essas crises aparece uma tríade de sintomas. Primeiro, uma hipersonia extrema, a pessoa dorme tipo 20 horas por dia, sabe? 20 horas, nossa. Segundo, hiperfagia, come compulsivamente tudo que vê pela frente. E terceiro, alterações de comportamento. Pode ser hipersexualidade, desinibição ou, às vezes, um comportamento mais infantilizado, irritabilidade. Que combinação estranha. E entre esses episódios, a pessoa fica normal? Esse é o mais impressionante. Entre as crises, a pessoa volta totalmente ao normal. Muitas vezes nem lembra direito o que aconteceu durante o episódio. A gente acredita que seja uma disfunção temporária, talvez inflamatória, ou até autoimune, que afeta circuitos envolvendo o hipotálamo e também o tálamo medial. Entendi. Exames de imagem funcional, tipo SPECT, às vezes mostram que o fluxo de sangue diminui nessas áreas durante a crise, mas a ressonância normal, estrutural, costuma ser normal. É um diagnóstico bem difícil, no começo é muito confundido com um problema psiquiátrico. Parece mesmo coisa de livro de mistério da neurologia. E exemplos mais comuns, talvez, de falhas hipotalâmicas que a gente vê na prática. Assim, temos o diabetes insípido central, que não tem nada a ver com o diabetes do açúcar no sangue, o mellitus, né? Certo, é outro tipo de diabetes. Exato. Aqui o problema é a falta do hormônio antidiurético, o ADH, ou vasopressina. Esse hormônio é produzido lá no hipotálamo, naqueles núcleos supraótico e paraventricular, e quem libera ele é a neurohipófise, lá atrás da hipófise. A função dele é fazer o rim reabsorver água para concentrar a urina. E o que causa essa falta de ADH? Geralmente, lesões que afetam esses núcleos lá no hipotálamo ou a haste que liga o hipotálamo na hipófise. Causas comuns são cirurgia para tirar tumor de hipófise, traumatismo na cabeça ou outros problemas inflamatórios ali na região. E sem ADH, o que acontece? Sem ADH, o rim não consegue segurar a água. Aí a pessoa elimina volumes gigantescos de urina muito diluída, isso é a poliúria, e sente uma sede absurda, insaciável, a polidipsia. É perigoso, pode levar a desidratação grave, o sódio no sangue pode subir muito. Outras coisas que podem acontecer com disfunção hipotalâmica são problemas para regular a temperatura do corpo, pode dar febre de origem central, sem infecção, ou então hipotermia. Febre ou hipotermia vindo do cérebro? Isso. E tem também a conexão com a enxaqueca, que a gente já comentou um pouco nas fontes, né? Tem estudos mostrando que o hipotálamo já começa a ativar horas antes da dor de cabeça da enxaqueca começar, naquela fase que chamam de pródromo. Ah, é? Sim. E isso talvez explique aqueles sintomas que muita gente tem antes da crise, sabe? Bocejo sem parar, cansaço, mudança de humor, muita sede,
ou vontade de comer coisa específica. Sugere que o hipotálamo pode ser um dos gatilhos que iniciam a crise de enxaqueca. Fascinante essa ligação com a enxaqueca. Então, recapitulando tudo isso, fica muito claro que lesões, mesmo pequenininhas, dessas estruturas centrais, tálamo e hipotálamo, podem causar síndromes com impactos gigantescos e super variados. Exatamente, a gente viu que afetam desde a nossa percepção sensorial mais básica, né? Como a gente sente dor, o nosso nível de consciência, de alerta, funções que têm um componente talâmico muito forte, Certo. até o controle finíssimo do nosso ambiente interno. Equilíbrio hormonal, metabolismo, energia, ciclo de sono, temperatura, sede, fome e até comportamentos mais instintivos aí já são funções predominantemente hipotalâmicas. E saber diferenciar clinicamente é a chave, né? Problemas no tálamo tendem a dar mais sintomas sensoriais, motores ou de consciência. Já os do hipotálamo costumam aparecer mais como disfunções endócrinas, autônomas, de comportamento ou de sono. Correto. Entender essas síndromes e a neuroanatomia funcional por trás delas é fundamental em várias áreas da medicina. Neurologia vascular, neurocirurgia, endocrinologia, metabologia, até na medicina do sono e na psiquiatria. Perfeito. Bom, esta foi mais uma análise aprofundada aqui no The Deep Dive. O diencéfalo, com seu tálamo e hipotálamo, realmente prova que no sistema nervoso o tamanho não é documento, né? O tálamo ali como o hub essencial para a nossa percepção do mundo, para o nosso estado de alerta. E o hipotálamo trabalhando sem parar nos bastidores, para manter nosso corpo em equilíbrio, regulando desde a temperatura até nossos impulsos mais básicos. Exato. Entender essas estruturas e o que acontece quando elas falham não é só entender doença neurológica rara ou endócrina, é entender a base da nossa sobrevivência biológica mesmo e da nossa interação consciente com a realidade. Isso me deixa pensando numa questão, sabe? Considerando esse papel central do hipotálamo na resposta ao estresse crônico, na regulação do apetite, do sono, e vendo como a nossa sociedade moderna, com essa dieta processada, a privação de sono, os níveis de estresse lá em cima, impactam direto nesses fatores, de que maneiras mais sutis, que talvez a gente ainda nem entenda direito e que vão além da óbvia epidemia de obesidade, de que outras formas a função do hipotálamo pode estar sendo, assim, remodelada em larga escala na população hoje? Com que consequências para a nossa saúde física e mental a longo prazo? Fica a reflexão, né? Um pensamento importante para a gente levar até a nossa próxima exploração.